Oi, sejam bem-vindos a mais um Enigma da Vida. E hoje vamos falar mais um enigma e um deles é o que significa ciclovia. Você sabe qual é o significado? Então hoje vamos falar sobre algumas cidades brasileiras que têm as ciclovias mais sofisticadas do Brasil. Então, se é novo, inscreva-se aqui no canal, dê likes, porque o like ajuda bastante para o crescimento deste canal, e faça comentários sobre o que você achou deste vídeo. Então, o meu nome é Max, vamos seguir. Uma ciclovia ou pista ciclável é um espaço destinado especificamente para a circulação de pessoas que utilizam bicicletas. E há vários tipos de ciclovias, dependendo da segregação entre elas e a via de tráfego de automóveis. Tráfego compartilhado. Não há nenhuma delimitação entre as faixas para automóveis ou bicicletas. A faixa é somente alargada de forma a permitir o trânsito de ambos os veículos. Então, como vocês conseguem ver aí, esta aí apenas é uma ciclovia, porque só apenas trafegam pessoas que utilizam bicicletas ou patinetes, diferentemente de uma faixa ou uma ciclofaixa. Por exemplo, essa que está aí do outro lado a sair agora é uma ciclofaixa porque está adjacente a uma estrada normal. Então, apenas aumentou-se ou alargou-se uma faixa para permitir que os ciclistas que forem a trafegar ao lado dos carros tenham o seu espaço específico. Saca só as imagens aéreas. Isso mesmo, estamos aqui para inaugurar estruturas cicloviárias da cidade universitária, do campus da USP, que fica cravado na zona oeste da cidade de São Paulo. E em cidades onde a prefeitura é bem séria, vocês conseguem ver que até as ciclofaixas são bem sinalizadas. E aí também há uma inauguração dessa ciclofaixa que está dentro de uma cidade universitária que tem 28,9 km², que foi entregue ainda esta semana no Brasil. Agora, em 2022, o restante será entregue. A questão da mobilidade para nós era uma coisa que preocupava. Vamos decidir uma política e mostrar como exemplo. Essa política é prioridade, como já foi falado, é o pedestre, segundo o ciclista, terceiro o transporte público e por último o transporte individual, se for ainda necessário. Então, ciclofaixa é uma faixa das vias de tráfego, geralmente no mesmo sentido de direção dos automóveis e, na maioria das vezes, ao lado direito em mão única. Diferente da ciclovia, que é segregada fisicamente do tráfego automóvel, podem ser unidirecionais de um só sentido ou bidirecionais de dois sentidos e são, regra geral, adjacente a vias de circulação automóvel ou em corredores verdes independentes da rede viária. Uma área de estacionamento e duas pistas para automóveis. E também outro fato importante, velocidade máxima 40 km/h, o que é bom para todos. Normalmente, nestas circunstâncias, a circulação de bicicletas é integrada ao trânsito de veículos, havendo somente uma faixa ou um separador físico, como blocos de concreto entre si. Estreitamento reduzir a largura da pista. E com isso a gente tinha como Escape para quando algum
passageiro desatento abrir a porta, não prejudicar a circulação do ciclista. Essa estrutura cicloviária ela é um modelo para todas as cidades do país, né, seguirem. Eu pedalei na USP na década de 90, onde os atropelamentos eram sempre nas curvas. Inclusive, até uma ressalva, o desenho da curva lá, que é feito onde já teve algumas mortes, inclusive, está perfeito, que os ônibus têm uma tangência diferente, né? Dá só uma olhada no que aconteceu quando eu estava gravando a abertura dessa matéria, que fica localizada no centro, na zona norte da cidade de São Paulo. O motorista passa pela minha direita, encostando em cima da guia, passando pela ciclovia, sem respeitar a sinalização dessa novíssima estrutura cicloviária aqui dentro do campus da cidade universitária. Falta de cultura, de respeitar o que está desenhado na pista. E falando-se de segurança, ciclovia, o ciclista está separado do fluxo de veículos e sua interação com outros motoristas e sua visibilidade são prejudicadas em cruzamentos no meio urbano, visto que a maioria dos acidentes com ciclistas ocorre justamente em cruzamentos, enquanto colisões traseiras só são significativas em vias interurbanas. E o porquê dessas sugestões? São infraestruturas diferentes, com propostas diferentes, que servem para uma mesma causa, aquela de trazer pessoas para pedalar, não importa por quê e aonde. E para quem não sabe, as ciclovias foi uma das melhores invenções feitas para que facilitasse a vida dos ciclistas, porque atualmente existiam vários acidentes por conta dos ciclistas que eram atropelados por autocarros ou carros dos automobilistas. Então, foi uma das vias ou as formas mais fáceis de facilitar a vida dos ciclistas brasileiros e de outras cidades europeias que existem ciclovias. Então, você o que acha de existirem também ciclovias nas cidades moçambicanas? Essa é uma sugestão. Elas são amplas e diversas. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, no dia 1 de dezembro, já tinha sido registrado 2 milhões de ciclistas naquela infraestrutura. E aí do outro lado, vocês conseguem ver algumas bicicletas compartilhadas, em que os cidadãos podem alugar essas bicicletas que são monitoradas por via GPS e a pessoa pode usar para onde ela quiser. Mas depois de acabar o seu tempo de aluguer, tem que devolver ao local onde ela adquiriu a bicicleta. Então, também é um meio que facilita a circulação de ciclistas, porque alguns podem ter o interesse de passear ou circular pela cidade com bicicletas, mas não ter condições. Então, se não tem condições para comprar ou adquirir uma bicicleta, vai alugar essas que, por exemplo, nessa faixa aí, a permissão máxima de velocidade dos ciclistas é de 40 km por hora.
Check. Márcia Prado e Júlia Dias, duas ciclistas ativistas que perderam as suas vidas, sem falar no David Santos, que perdeu o seu braço. Isso tudo quer dizer que a ciclovia da Avenida Paulista, além de ser um símbolo icônico, ela salva vidas e ela é um símbolo da nossa resistência. A Avenida Paulista é o centro comercial mais importante da cidade de São Paulo. É lá que você pode conhecer a Praça dos Ciclistas. Ao longo dela você vai ver o MASP, o Parque Siqueira Campos, que é o Parque Trianon, e você vai conectar com vários empreendimentos importantíssimos comerciais da cidade. Sem falar... Get kick. Então é isso aí. Espero que tenham gostado dessa matéria que fala sobre ciclovias. E aqui a gente fica rezando para que um dia Moçambique também tenha ciclovias para os seus ciclistas, ou cá em África tenhamos essas possibilidades de também serem feitas ciclovias para evitar acidentes com ciclistas. Então, se gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like e fazer comentários sobre o que você achou deste vídeo. Então fica desse lado, até o próximo vídeo.